Sérgio Dalfogo, da Flamengo TV. Queria saber de você como foram os dias de preparação para esse jogo, os dias que antecederam essa partida, um jogo encardido, terminou nesse roteiro emblemático, né, com o gol do Pedro. Só tem quem tem a ganhar o Flamengo depois disso tudo. Tivemos poucos dias, né? 4 dias para preparar esse jogo depois do jogo do Santos, ou seja, um dia para treinar, um dia e meio para treinar aí com os jogadores que jogaram contra o Santos, com algumas, como é que fala, baixas, né? Alguns jogadores que não estavam à disposição. Mas como você falou, jogar um clássico sempre é complicado. Sempre foi complicado jogar contra o Fluminense, é complicado jogar contra o Fluminense do Diniz, do Mano, agora do Renato, sempre é difícil. É um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários e conseguimos uma grande vitória muito importante para a nossa caminhada. Oi, Felipe. Sérgio Lobo aqui, Sport TV, TV Globo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Everton Araújo, Jorginho, Matheus Gonçalves, Pedro Juninho e Luiz Araújo. Foi esse teu time que finalizou o jogo, que ganhou a partida. E eu tenho informações que alguns desses que terminaram o jogo estão com problemas, enfim, estão, né, suportando a carga. Eu queria saber de você se chegou o momento, porque agora só vai parar no fim do ano, desse time, desse teu elenco, te dar mais opções, virem mais opções de reforço e tudo, porque eles foram brilhantes, ganharam o jogo, mas, né, ficou ali uma questão de muitos garotos e tudo, que foram as suas opções hoje no jogo. Sim, ressaltar primeiro o trabalho da equipe, como você falou, hoje tínhamos bastantes baixas, né? Lesão, por exemplo, do Eric de 2, 3 meses ou 4 meses até pode ficar fora. Mas outra coisa somando, do banco, acho que todo o banco, menos 2 ou 3 jogadores, eram o resto tudo da base, né? Passou pela base. Então isso, ao mesmo tempo que estamos curtos com o elenco, me deixa muito orgulhoso de que os meninos conseguem corresponder. Correram muito. Fizeram um esforço muito grande para poder vencer esse jogo. Não era um jogo fácil, um jogo que a nível mental exige muito, um jogo de cuidados e fizeram um grande jogo. Mas já falando disso, já é um assunto, claro, que é recorrente. A diretoria sabe das características dos jogadores e das posições que a equipe precisa, estão trabalhando para que isso aconteça, né? E eu, enquanto isso, tento sempre, o meu trabalho é tirar o máximo dos jogadores que eu tenho, tentar melhorar todos eles e fazer com que o time vença com as peças que eu tenho na mão. Eu sempre sou um homem de clube e o que o clube decidir, eu estou encantado de poder ajudar. Felipe aqui, boa noite. Natália, Rádio Roquete Pinto. Seguindo mais ou menos pelo mesmo caminho que o colega acabou de te perguntar, eu queria saber de você o seguinte: hoje a gente viu agora no final o Pedro e o Juninho atuando juntos. Eu até achei bem interessante a movimentação que eles fizeram ali na frente. O Vina também teve a oportunidade de finalizar ali o jogo, né, na tua opção de substituição. Então, eu queria saber como é que você enxerga, né, vindo com essa questão dos reforços que ainda não chegaram, das lesões, né, que eventualmente o time tem. Nessa próxima batida agora, entra já no final do mês a disputa da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mais para frente um pouquinho já vem a Libertadores também, são jogos eliminatórios. Então, assim, você vê talvez a possibilidade de usar o Juninho e o Pedro juntos? Se o Vina já está na tua cabeça, talvez possível ali como titular na lateral esquerda, ouvir mais um pouco de você sobre essa movimentação no elenco. Sobre o Vinha, não podemos nunca esquecer que um jogador que entra no campo, não importa se ele ficou 10 meses ou 2 anos parado, ele vai ser sempre julgado no momento que ele está. Então, é um jogador que ficou 10 meses fora, um jogador que não teve quase minutos. Só entrou 15 minutos contra o Fortaleza, 15 minutos contra o Los Angeles. E hoje entrou outros 10, 15. E é um jogador que ainda não jogou 90 minutos. Não jogou nem 45. Então, eu estou tentando... no outro dia, tentei fazer com que ele jogasse para poder somar esses minutos que o treino nunca vai dar. O treino vai condicionar, mas só o jogo vai poder dar esse plus que falta para ele aguentar esses 90 minutos. E eu, como treinador, eu tenho que ter o cuidado necessário e também entender que uma vez que ele entre no campo, ninguém vai lembrar.
do Vinha, que o Vinha ficou 10 meses, que ele se esforçou, que ele lutou. Todo mundo vai cobrar o rendimento imaginando o Vinha antes da lesão. Então é meu trabalho também protegê-lo dessa forma, e conforme ele for evoluindo e melhorando fisicamente, o resto ele já tem, né? Ele vai com certeza ir somando minutos que precisamos nesse momento. Do Pedro e do Juninho é uma opção, eles treinaram juntos essa semana, com 2 atacantes o time ganha em umas valências, perde em outras, né? Mas eu acreditava que hoje era importante pela forma como o Fluminense vinha se defendendo, para poder tentar entrar na defesa deles com os 2 no ataque. E por sorte, a jogada do escanteio veio de uma combinação dos 2 e depois um gol de escanteio maravilhoso. Felipe, aqui Isaac Andrade, do Flavoz. Quando os jogadores como o Alacian, o Matheus Gonçalves e o próprio Pedro hoje entram em campo, parece que tem uma mudança assim, na dinâmica do jogo. Tem mais drible, tem mais improviso, mais alegria. Uma característica mais que a gente chama de futebol brasileiro. Já no teu esquema, é mais construção, uma coisa mais europeia, mais posse de bola, mais organização tática. Como é que você vê esse contraste? Como é que você pode usar mais esses jogadores para mesclar essa questão do teu modelo de jogo, que de repente é uma coisa que está faltando no futebol brasileiro, que você mostrou que funciona, mas também se adequando para não perder o brilho do futebol brasileiro? Não, mas o que eu mais quero é que eles driblem e que eles sejam ousados e que vão para cima. Aliás, foi o que eu pedi pro Cebolinha antes do jogo. Pode ir todas para cima, pode errar 50 vezes, mas que erre tentando, claro, é o que eu quero. A fase de construção e a fase de estabilidade da equipe, ela passa por uma série de jogadores onde os jogadores de ataque não participam. A hora que a bola chega no pé deles que eles têm que resolver. E aí tem uns que às vezes estão melhor, outros que não estão tão inspirados no dia, mas eu não só olho para essa ousadia. Eu tenho que olhar como o jogador está com a bola, quantas jogadas ele cria, como ele defende, como ele recompõe, como ele pressiona. Eu tenho que olhar todos os aspectos do jogo e depois eu decido pela forma onde eu sinto, onde eu decido pelo que a equipe precisa. A equipe como um todo. Então alguns jogadores que para alguns jogos eu prefiro colocá-los e outros por opção de segundo tempo, né? Então esses jogadores que têm tudo isso, com certeza, é o que eu peço para eles todos os dias, que eles sejam ousados. Aliás, meus zagueiros saem driblando muitas vezes, eu peço para eles isso. Então eu sou o que menos quero que o jogo só lateralize. Eu gosto que sejam ousados. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Vou usar alguns termos da coletiva do jogo contra o São Paulo, posterior, né? Para te perguntar como é que foi o GPS do Pedro essa semana. Ele está te dando bom dia, te deu um abraço. Como é que está a relação de vocês? Como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar à relação e fosse utilizado hoje? Eu não sei também se você vai... ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né, que o membro da diretoria pudesse também fazer alguma menção a ele por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Bom, sobre o assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou. E a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Felipe, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, o Flamengo agora tem no meio de semana um confronto com a equipe do Red Bull Bragantino, fora de casa. E desde que o Bragantino voltou para a Série A, o Flamengo nunca venceu lá jogando em Bragança Paulista, né? Você estava no elenco, você sabe disso. Queria que você falasse um pouco da importância desse confronto, mais que é um adversário que também está no topo da tabela, e como motivar os jogadores para quebrar esse tabu aí que é a dificuldade de ganhar lá em Bragança Paulista. Obrigado. Sempre é difícil jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro, por tudo que existe, as dificuldades que existem nesse campeonato tão competitivo. O que ainda não estudei, mas eu conheço bem o Bragantino, porque eu conheço muito bem o treinador, estudei muito o Seabra e a forma como ele joga, já no Cruzeiro, como ele jogava, e a forma como ele está jogando agora.
referência para todos os treinadores e, sem nenhuma dúvida, vai ser um confronto muito difícil, até mesmo porque sei que pouparam jogadores hoje para o jogo da quarta-feira. Então vai ser um jogo complicado, mas temos que ir para ganhar, porque essa caminhada é longa e precisamos dos pontos. Felipe, aqui à tua direita, Gustavo. Opa, só sair. O Felipe, antes do Pedro fazer o gol, olhando a tabela, estava 28-33, né? Porque o Cruzeiro goleou. Você acha que esse Cruzeiro chegou numa condição de igualdade para brigar pelo título com o Flamengo ali nas primeiras posições? Você enxerga que o Léo Jardim conseguiu encaixar esse time do Cruzeiro? Sem nenhuma dúvida, o Cruzeiro é um grande candidato ao título, fizeram grandes contratações no começo do ano e principalmente a contratação de um treinador que chegou e organizou rapidamente essa equipe recheada de jogadores novos, estrelas e também jogadores aí novos no clube, né? Com essa fome, essa ambição de fazer história lá no Cruzeiro e a gente nota isso, um time muito organizado, e sem nenhuma dúvida eles vão estar brigando até o final. O campeonato é muito longo, ainda faltam muitos jogos para todos nós, mas sem nenhuma dúvida o Cruzeiro é um forte candidato também a acabar na parte de cima da tabela. Aqui, boa noite, Felipe, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Bom, você perdeu o Gerson, que foi para um outro time, Eric Pulgar também, por conta da fratura, o Dela Cruz novamente, né, lesionado, assim, não sei ao certo qual foi a lesão, mas está sendo desfalque também do Flamengo, além de outras posições que você pode acabar perdendo. Hoje a gente viu o Danilo saindo, parece que sentiu, até queria te perguntar se realmente foi isso. E a janela já abriu, eu sei que isso é um tema para departamento de futebol, mas como a gente não tem tido, né, uma resposta ou um momento para poder falar com o departamento de futebol, cabe a você, infelizmente, ser essa pessoa para a gente poder perguntar. E eu queria saber assim, o que o departamento de futebol tem passado para o Felipe Luiz em relação a reforços, porque, de qualquer forma, tem ainda metade de uma temporada e você perdendo jogadores por contratações, pode ser também que o Wesley saia, enfim. Queria saber como é que está sendo essa atuação do departamento de futebol, o que eles têm passado para você, que é o treinador. Obrigada. Como você bem falou na tua pergunta, as contratações e todos esses assuntos é um assunto da diretoria, né? Eu, como homem de clube, meu trabalho é fazer e tirar o melhor rendimento dos jogadores que estão na minha mão. É verdade que conversamos muito, já traçamos o perfil dos jogadores que procuramos, as características dos jogadores, as posições dos jogadores e com certeza irão chegar reforços, né? Eu, claro, como treinador eu quero ontem, né? Mas sabemos que as negociações às vezes não são fáceis, mas como eu falei, é um assunto completamente, exclusivamente da diretoria. Eu, enquanto isso, vou continuar trabalhando e esses jogadores que eu tenho são muito bons e hoje demonstraram. Felipe, Letícia Marques do UOL. Eu vi sua resposta agora ao colega, então vou te pedir licença para não falar do Pedro e falar da diretoria. Queria saber a sua opinião. Você acha importante o membro do departamento de futebol que vazou, que gostaria de vender o Pedro, se posicionar, se desculpar para ele, como o próprio Pedro pediu agora na entrevista de campo? Eu não quero polêmica, infelizmente quero falar do jogo, já foi, para mim já foi, não tenho nenhum problema, nenhum problema com o Pedro, já falei para vocês. O Pedro recuperou o brilho, fez gol, é importante, falem do gol que ele fez, eu acredito que nem eu, nem ele, nem ninguém queira falar mais desse assunto, até mesmo porque hoje vencemos o jogo, um clássico contra o Fluminense, e tudo que for falado vai tirar o brilho do que aconteceu dentro do campo, e como eu falei, o futebol é maravilhoso, acontecer isso que aconteceu hoje com ele, da forma que foi, emociona muito. Boa noite, Felipe aqui, tudo bem? Cidão Marina Litoral News. A gente fala de alguns jogadores que saíram, outros que estão lesionados, mas o elenco do Flamengo é tão forte, claro que ainda tem algumas brechas que precisam de reposição, mas a gente vê um meio de campo que não tinha o Eric mais uma vez, o Nico está de fora, e a gente vê o crescimento de alguns jogadores, como o Alan, por exemplo. Queria que você falasse um pouco sobre essa dupla que você tem colocado no meio, o Jorginho com essa categoria, e o Alan, que tem sido um leão também dentro do gramado, por favor. Não, o nível que o Alan está apresentando é um nível extraordinário. Assim, um jogador que, como eu falei, esse ano chegou
querendo, chegou falando, tocando na porta do treinador cada vez que entrava, cada minuto, cada treino, cada aquecimento, e o futebol ele devolve, né? É um jogador que nos está dando muito, não só com a bola no pé, não só na saída, na construção, mas também defensivamente. Melhorou muito esse aspecto, que para mim era talvez o principal que tinha que melhorar, e hoje é importantíssimo como todos os outros. Mas não só o Alan, senão o Everton, que cada vez que entra, o Everton Araújo, cada vez que entra é pedreira. Sempre falo para ele, só entra na fogueira, nunca tem um jogo simples para ele entrar, e ele sempre entra bem, sempre fazendo o que se pede. Então o meio campo nosso é muito forte e esperamos recuperar o antes possível tanto o Eric como o Nico, porque precisamos. Felipe aqui, boa noite. Felipe, hoje saiu uma notícia de que o Flamengo teria até amanhã para dar resposta para Roma na situação do Wesley. Acredito que um jogador desse não sai do Flamengo sem que você seja comunicado. E você mesmo, lá na final da Supercopa, tinha falado que no meio do ano o Wesley poderia escolher onde ele iria jogar, no caso a próxima temporada europeia. Queria saber se você já apresentou ou se a diretoria já apresentou para você nomes de laterais que possam chegar para poder fazer ali a lateral direita do lado do Guilherme Varela. Como é que está essa situação do Wesley? Hoje você não colocou ele para jogar, já pensando na possibilidade dele ser vendido essa semana? Obrigado. Bom, o Wesley, já passei por essa situação, né, como jogador que ele está passando, né, a ansiedade, a vontade e do que vai acontecer com o futuro da vida dele, né, não é só a carreira, o jogador ele fica ansioso, ele fica apreensivo, e eu noto isso, né, eu noto isso nessa na cabeça, não está com a melhor cabeça para poder jogar. Mesmo assim se colocou à disposição para ajudar, se colocou à disposição da equipe se precisasse. Conversei com ele, ele tá bem, mas obviamente que não é fácil se concentrar com tudo que está vivendo em volta, está gerando essa expectativa na cabeça dele, né? Então estou tentando ajudar da melhor forma. Claro que existe a possibilidade real, né, dele um jogador desse nível, e dele e de muitos outros, né, que com certeza tem ofertas. E se isso realmente acontecer, claro que vamos tentar achar uma reposição. Existem nomes, mas como eu repito, é um assunto da diretoria. Hola Felipe, soy colombiana, soy Anita Caicedo, estoy haciendo un documental de lo que es el Fla-Flu para la gente que no es de Brasil, y hoy la verdad viví un partido, un ambiente increíble, entonces quiero sacarte un poquito del partido de hoy y que le cuentes a la gente de Latinoamérica, en español si se puede, qué es el Fla-Flu, cómo se vive en esta ciudad, cómo es jugarlo y dirigirlo. Qué bueno que viniste y ganamos, porque puedo hablar feliz aquí. Es muy especial, es un partido donde la ciudad nota que para, ¿no? Hay mucha rivalidad entre los dos, es un rival histórico, donde todas las temporadas jugamos muchos partidos contra ellos, porque desde el Campeonato Carioca a principio de temporada ya son 3, 4, a veces 5 partidos contra ellos, luego otros 2 en el Campeonato Brasileño, a veces nos cruzamos en Copa, entonces siempre son partidos intensos y dentro del campo se nota que cambian la forma de jugar los jugadores, porque es un partido como más una guerra que realmente solo balón, ¿no? Entonces es intenso. Y luego en la grada se nota cómo animan los dos equipos. Hoy tocó a nosotros ahí ser los mandantes del partido y se vio una fiesta linda, ¿no? Y por suerte también ganamos y hicimos un gran partido y estoy muy feliz. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, a gente está falando bastante sobre reforços, etc., mas tem alguns jogadores no elenco que, pelo menos na minha opinião, não estão entregando o que se espera deles, até pela expectativa, pelo que já jogaram, como o Everton Cebolinha, né? E já vem um período que o Everton, dentro do Flamengo, tem um momento bom, mas depois passa por momentos ruins, bem abaixo. E eu queria saber de você como é que tem sido o trabalho com ele para tentar recuperar, né, aquele Everton Cebolinha, que todo mundo se encantou, e por que da opção por ele hoje como titular, o que você pensou? E se você me permitir só estender ao De La Cruz, que não veio para o jogo hoje, queria que você explicasse um pouco dessa ausência dele, e tem essa situação física do De La Cruz,
O Gerson saiu. Precisa de alguém mais, pelo menos mais um reforço ali para o meio campo? Bom, vou começar pelo De La Cruz, né, que você falou. Nós temos 5 volantes. 5 volantes, primeiros volantes, né? E aí depois, realmente agora com o Gerson poderia fazer também essa função. Aliás, muitos de vocês até acham que ele era mais volante que meia, né? E jogou muito tempo nessa posição. Eu acho que com 5 volantes e jogando 2, a hora que tiver todo mundo disponível, vai ser difícil gerir esses 5. Então, sempre temos que pensar quando todo mundo estiver bem. Claro que no Brasil é quase fora da realidade a gente ter todos os jogadores disponíveis, né? Mas eu acredito que estamos bem servidos de volantes. Temos que procurar outras posições ou talvez jogadores que possam também atuar nessa função. Bom, e a outra é do Cebolinha. Ok, Cebolinha assim, da mesma forma que eu falo do Vinha, e eu acho que muita gente é injusta e as cobranças que se fazem para ele não levam ao caso a lesão gravíssima que esse jogador teve no ano passado. É muito grave. Um jogador tão explosivo como ele rompeu o tendão de Aquiles. Muito grave. E da minha parte como treinador, eu posso dizer para você que eu estou encantado com ele. Por quê? Porque é um jogador que treina muito, se esforça muito, não importa se joga 1 minuto, 2 minutos, 90 minutos, 60 minutos, está sempre dando o melhor que tem. Às vezes não está na sua melhor forma dentro do campo e às vezes sim performa bem. Mas é um jogador que sempre está dando o seu máximo, né? E ele está nessa fase ainda de readaptação dessa lesão gravíssima que teve. É um jogadoraço. A gente sabe a dificuldade que é achar pontas do nível do Cebolinha no mercado. Muito complicado achar esse nível de jogador. Hoje, você perguntou da opção, hoje é o único ponta esquerda natural que temos disponível no elenco. O Michael está com o tornozelo, o Bruno Henrique está suspenso. Então era a única solução natural e na qual eu tenho toda a confiança nele, plena confiança. E para mim fez um bom jogo, fez um ótimo jogo dentro da proposta que eu queria. É claro que tem muito a evoluir e só vai evoluir com minutos, com essa sequência e com carinho meu, do elenco ele já tem. Então, eu repito, tô feliz com a atuação dele e espero poder recuperá-lo, como eu falei. Para mim, tá no elenco, eu dou a vida para poder recuperar esse tipo de jogador. Aqui, Felipe. Uhum. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martins, do canal da KSRN. Você abriu a coletiva comentando sobre a dificuldade dos enfrentamentos contra o Fluminense, né? Queria te perguntar sobre as dificuldades específicas do jogo de hoje. Também enfrentou uma equipe que marcou no bloco baixo, promoveu encaixes individuais, buscou congestionar bem o corredor central, né? E, consequentemente, teve dificuldade em criar chances claras de gol por um bom tempo ali, pela dificuldade de enfrentamento. Queria saber como você viu essa dificuldade, como você buscou resolver, como você analisa o desempenho ofensivo do Flamengo enfrentando uma equipe bem postada defensivamente. Bom, primeiro, falar que é uma equipe que jogou com linha de 5, mas pressionante. Em todo momento nos tentou pressionar, mas os jogadores conseguiram achar soluções para romper essa pressão. E falar primeiramente que a gente só tem uma ideia do que vai acontecer com o adversário, de como ele vai se comportar, um dia antes do jogo, pelo que vocês filtram, né? Pelo que sai na imprensa. Então, até então, o Fluminense jogou contra o Cruzeiro com uma linha de 4, só jogou com linha de 5 no Mundial. Então, para nós, sempre nós temos que pensar em todas as possibilidades. Vem com linha de 4, vem com linha de 5 e aí preparar o que pode acontecer no campo. Então, hoje, sabendo que é uma equipe com tantos encaixes como você bem citou, é uma equipe muito pressionante e que sai em transição, eu optei por uma primeira fase trazer mais jogadores para poder ter mais controle, para poder empurrá-los para baixo, só que depois realmente furar esse bloco é muito complicado e vimos no Mundial a dificuldade que as equipes tiveram de poder fazer. Muito parecido com o que foi o São Paulo no jogo anterior, né? Mesma proposta, fizemos a mesma proposta, só que tivemos mais volume e conseguimos machucar mais o que foi a defesa do São Paulo, talvez até mesmo por ser o primeiro jogo do Crespo. E hoje
E hoje conseguimos, no segundo tempo, botar esse volume, tivemos mais paciência. No final, entendi que só poderíamos entrar realmente por fora. E aí optei pela escalação final e resultou que deu certo. Felipe, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo, parabéns pela vitória, boa noite. Eu queria te perguntar sobre, assim, o Flamengo teve um domínio territorial durante a partida e conseguiu controlar bem o jogo, mas demorou um pouco até conseguir ser incisivo e fazer isso se tornar o gol. Você atribui isso mais a um ajuste ali do Fluminense, a uma boa defesa do Fluminense, ou faltou algo ali na sua proposta ofensiva que iniciou essa partida de hoje? Obrigado. Sempre é culpa do treinador, né? Mas não, é o mérito do Fluminense, que defende muito bem, que tem 5 defensores na linha de defesa, tem volantes que tem muita força física, depois o Canóbio atacando e marcando, pressionando toda hora, Everaldo se esforçando mais que nunca, e um clássico nunca é fácil. Não é fácil nem contra a linha de 5, nem contra a linha de 4, nunca é fácil jogar contra o Fluminense. Então, o jogo ele tem 90 minutos, ele nos vai dar possibilidades, e sempre quando vem adversários assim que jogam de uma forma tão agressiva com encaixes, só resta ter paciência para as chances chegarem. E hoje uma fase do jogo que é muito importante também, que é a bola parada, nos deu esse resultado. Já tinha dado um aviso antes e nos deu o resultado que tanto queríamos. Felipe Luiz, muito boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esporte, parabéns pela vitória. Felipe, dado ao acontecimento com o Pedro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como que você lida com a pressão de comandar um clube como o Flamengo? E qual que é a sua estratégia para se manter motivado, manter o foco com a motivação e motivar toda a equipe? Obrigado. Grande pergunta. É a última? Essa aqui? Obrigado por essa pergunta. Não, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto muito. Eu gosto muito de viver nessa pressão, eu me sinto confortável. Estou muito tempo no meio do futebol, já me senti afetado por críticas, hoje eu lido muito bem com essa situação. Vivo muito bem nesse caos, porque para trabalhar no Flamengo você tem que saber lidar com o caos, tem que saber viver no meio dessa loucura que é esse clube. E desfruto porque quando uma pessoa ama e é apaixonada pelo que faz e tem o apoio da família, eu aproveito. E eu já falei para vocês, eu gosto até de quando a fase é ruim. Então, vai longe essa profissão aqui.